Fala pessoal, mais um episódio do Alpha Studio e é sempre um prazer estar aqui com vocês porque, como eu sempre tenho dito, a nossa preocupação não é simplesmente gerar um conteúdo, não é simplesmente ter um episódio, é trazer pessoas interessantes para poder trazer um pouco do universo dela, para poder inspirar você, para poder fazer você aprender um pouco mais e, obviamente, que você tem a sua interpretação, que ela é livre para poder interpretar de boa forma, achar que é bom conteúdo ou não um bom conteúdo. E você pode sugerir coisas interessantes aqui para a gente também, porque a gente é um programa aberto. Aberto. E eu tenho certeza que a gente tem levado muitos conteúdos com pessoas muito interessantes, relevantes e tem dado muito bom. As pessoas têm elogiado. E hoje não poderia ser diferente, porque olha, essa pessoa, eu tenho história pessoal, da infância, familiar, conhecidos e familiares. Então imagina o quanto que eu estou contente para entrevistar essa pessoa. E eu estou falando nada mais, nada menos de um bispo especialíssimo. Ele fez parte, já tem uma trajetória de uns 40 anos. Você sabe o que é isso? Não é qualquer pessoa que inicia um projeto, principalmente no meio gospel, que perdura, né? Que hoje, em meio a tantas coisas, né? Eu tenho 46 anos. Poxa, mas eu já vi tantas coisas interessantes e deixou de ser interessante. E aqui não. Aqui está consolidado, sacramentado, e eu tenho certeza que vamos nos encontrar no céu. Tá? Estamos falando aí do Voz da Verdade. Você já ouviu falar desse conjunto? Cara, e tem aqui uma pessoa que ele tem menos idade do que eu, mas o conjunto já existe há mais de 40 anos. E vamos lá, é o Bispo José Luiz. Muito obrigado, meu irmão. O prazer é meu. Puxa vida, obrigado. que honra. Obrigado pelas palavras. A gente se identificou, né? Sim, porque, de alguma maneira, eu servi de bênção para a tua vida. Você tem idade, imagina, das minhas filhas. 46 anos. Imagina. Eu já casei meus netos, né? E você, a hora que engravidar, você bisavô. Então, mas é legal você ter essa honra de a pessoa falar, olha, você serviu para minha vida de referência. Com certeza. Então, para mim, eu agradeço a Deus por poder ter feito parte da tua vida e de todo mundo aqui. Fui muito bem recebido, muito honrado nesse lugar. Que Deus continue abençoando vocês. Show de bola, show de bola. Essa voz, olha, essa voz aí todo mundo agora deve estar conhecendo, hein? E ó, aproveita aí, você que está nos ouvindo, acompanhando e gosta da nossa programação, já se inscreva no nosso canal. É o AlphaCast Business. E não se esqueça, né, de abrir lá as notificações e curte lá se você achar interessante, que eu tenho certeza que será uma bênção para sua vida. Tá? E vamos lá, e vamos falar com esse homem aqui, porque o homem tem conteúdo, viu? 40 e poucos anos, ó, imagina só. O repertório aqui de roteirização tem umas 3 páginas. Dá uns 5 episódios. Aí. Mas eu vou otimizar aqui ao máximo e eu tenho certeza que vai dar bom. Né? Vamos começar assim, ó. Quem é José Luiz? Bispo José Luiz. O que você traz? É difícil, hein? É difícil? Sabe, eu não De onde veio? Eu não faço a reflexão. Assim, por exemplo, quem é filosoficamente ou de história, por exemplo? De história. De história eu nasci em São Paulo, no Hospital São Paulo, em 1956. Eu tinha achado que você tinha nascido no Líbano. Os meus avós vieram, há 120 anos atrás, vieram de navio do Líbano Certo. para o Brasil. Quando chegou aqui, trocaram os nomes. Meu avô, imagine, meu avô tinha que colocar um nome em português. E aí ele colocou o sobrenome nosso, Moisés, que é nome, né? Uhum. Aí a família passou a ter o sobrenome de Moisés. E daí veio toda essa trajetória, dessa força do papai, porque o papai, como libanês, casou com a mamãe, descendente de italiano, e minha avó não queria minha mãe, porque ela queria uma libanesa. Imagina. E a mamãe sofreu com o papai e com a minha avó. E é toda uma história. E eu nasci depois que meu pai e minha mãe se converteram. Eu já nasci num lar evangélico em 1956. Que o papai se converteu em 53. Então, eu já nasci num berço evangélico. Quando eu fui tendo muita influência das coisas relacionadas a Deus, porque eu via o sofrimento do meu pai, a sinceridade dele, da minha mãe. E eu, muito novo, comecei nessa jornada.
E o papai tinha as lojas dele, eu ajudava o papai nas lojas. Então, a parte comercial de libanês Sim, eu com herdei. certeza. Um bom árabe. É Um árabe bom- ou é é... árabe, é árabe. É árabe? É árabe. E aí a gente herda, mas o papai era imbatível. Meu pai tinha quarto ano primário, só que foi o homem mais sábio que eu conheci na vida. Caramba. Eu não fazia negócio sem meu pai. Porque meu pai, ele estava fazendo negócio contigo assim, você falava, esse velho aí. Não, na cabeça dele já engendrou tudo. Caramba. Ele tinha muita coragem de fazer proposta. E eu achava um absurdo, porque, tipo assim, A veia não estava ativada ainda, comercialmente? Cara, o papai era sensacional. O papai, ele era ele quebrava os paradigmas, onde ele é muito interessante, porque a parte de comércio é de judeu e árabe. É verdade. Né? A parte de comércio, eles herdam, eles trazem uma sabedoria que é imbatível, né? E daí eu nasci nesse viés. Então, quando eu tinha 9 anos, que meu pai me batizou nas águas, eu já tive uma experiência com Deus com 9 anos. Que legal. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Aos 9 anos. Para quem conhece o que eu estou falando, é uma experiência pessoal com Deus, mais íntima, né? E eu comecei a pregar o evangelho. Eu ia, com 12 anos, punha o meu terninho, ia para a estação de trem, imagine, esperava o trem parar. Quando saía a multidão, eu começava a pregar. É mesmo? O taxista me jogava pedra. Você chegava, desenrolado, você despojado. Chegava minha mãe, e eu, Jesus salva. Cara, que legal. Depois ia para a igreja. Então eu cresci assim, me formei. Depois, a trajetória da vida é que eu casei com 19 para 20 anos, porque eu conheci minha esposa, ela tinha 13 anos, eu tinha 17. E já trabalhávamos na igreja, tudo. Então, quando eu fui 19 para 20, ela 17 para 18, nós casamos. E fomos ter nossa filha depois de 2 anos. A nossa primogênita, a Rebeca. Nós casamos em 77, ela nasceu em 79. E aí tivemos 3 filhas. Então, o que é o Zé Luiz? Eu sou uma pessoa, assim, que dentro do meu ser, eu não sei ser falso. Não sou perfeito, não. Mas, por exemplo, eu não consigo que alguém fale de você e eu também fale, e depois na tua frente eu dissimulo. Eu não consigo, Cleiton. Não consigo. Então eu sou uma pessoa assim que eu não sou pastor, eu sou pastor. Então, se eu estiver passando, você está com o pneu. Um exemplo. Você está com o pneu furado. Eu não passo e falo, você tem um macaco? Você fala, tenho. Então tchau. Não. Eu vou parar o carro, vou trocar teu pneu. Estou fazendo um paralelo para dizer. Veja, Você gosta de servir. Eu gosto de servir. Eu acho que. Isso é um dom. Eu penso, prefiro a palavra em inglês, penso, I think, do que eu acho. Eu penso que esse é a minha característica. Eu gosto de servir. Gosto de servir. Você vai ver no Voz da Verdade, que a gente vai falar mais pra frente, que eu gostava de servir meu irmão. Eu queria ser a escada. O Moisésão lá? Então, eu tenho prazer eu não preciso estar na ponta. Eu tenho prazer em servir. Você falou tudo. Essa é a minha característica. Servir minha esposa, servir minhas filhas, servir a igreja, servir meus pais. Eu gosto. Eu acho que isso traduz o que eu sou. Que legal, que legal. Que bom saber mais sobre você. Agora sim, eu fiquei um pouco curioso, porque seu pai veio de navio pra cá e tal. Meus avós, né? Os seus pai avós. nasceu aqui. Ah, tá. Seu pai nasceu aqui. Então, os seus avós, então, não teve a conversão. Não deu tempo. Não. Não deu tempo. Não. O seu pai já sim. O seu pai se converteu e aí, como você falou, você já nasceu no berço evangélico. Sim. Puxa, que legal. Então, você tem 3 filhas. 3 filhas. A Rebeca nasceu em 79. A Sara nasceu... A Rebeca nasceu começo de 79, a Sara nasceu final de 80 e a Lídia nasceu no começo de 83. Então, se nós não mercássemos ali, eu ia ter uma escada. Uma escada aí, nós falamos, para tudo, né? Poxa, que legal. Paramos na Lídia. Esse lado, quando você fala assim que você observava seu pai, com certeza foi um grande professor para você, né? A veia árabe, né? Aliás, temos algo em comum, porque posso bem dizer
Eu perdi meu pai aos 9 anos. Oxi. E aos 7 para 8 anos eu já trabalhava. Não é trabalho É igual nada eu. braçal, né? No bairro, Sim, sim. loja de móveis. E aí? Para quem? Para um libanês, turco, árabe, não É. sei, né? Você sabe, você tem essa ideia de que tem um é diferente do outro. É, eu o não, turco é uma é, coisa, árabe é outro, não né? tem nada a ver. Nada a ver. É quase chinês e japonês, né? Não tem nada a ver. Quando você chama um árabe de turco, ele fica bravo. Agora o árabe, o turco, ele vem da linhagem do judeu ou Não. não tem nada a ver? Porque o que aconteceu? Quando os turcos... Veja, havia... Por que o Líbano se arabizou? Uhum. Porque quando os turcos otomanos começaram a dominaram a Europa, você vê que a bandeira tem meia lua, que eles começaram a dominar tudo. Eles iam obrigar o Líbano a se tornar turco. Uhum. E aí os libaneses preferiram se arabizar. Entendeu? Entendi. Porque se você vê a ascendência dos libaneses, tudo, vem do maior império que já houve, que foi... Quando veio a Babilônia e a Pérsia, a gente vem dessa linhagem. Dessa linhagem. Só que o Líbano decidiu se arabizar, para não se deixar influenciar quando os turcos começaram a dominar e impor a cultura e tudo mais, entendeu? Então o libanês é árabe, né? Então você tem vários árabes. Uhum. Agora, turco é Turquia, é outra língua, Outra é língua. outra cultura, né? Ah, então, realmente não tem nada. Agora eu aprendi. Sim. Agora eu colocava todo mundo dentro da mesma cesta, Sim. né? E bora lá. Esse lado comercial do seu pai, obviamente que você se converteu muito novo, você estava já no berço evangélico, você teve a sua experiência aos 9 anos, né, com o Sim. Espírito Santo, e você passou a trabalhar com qual idade? Porque, 7 anos. Eu trabalhava Pegou nas essa- lojas do papai. as lojas eram lojas de quê? Móveis também, não? O árabe é o seguinte, é tudo. Armarinho, roupa, tecido, sapato, tênis. Tinha de Tem tudo. que vender. Tudo. Cobertor, camisa. E aquela época o sistema árabe funcionava. Que depois veio o sistema japonês, acabou com o sistema árabe. Naquela época se fazia estoque. Certo. Então não tinha inflação. Então, por exemplo, você tem uma ideia. Papai comprava coisas de lei, calça jeans, Uhum. cobertor, não tem moda. Comprava 2.000 cobertores. Quando ele acabava de pagar, ele já tinha cobertor para abrir mais 2 lojas. Certo. Tudo que era de lei, que não cai de moda, camisa, Tem que usar. ele comprava muito. É o sistema árabe. Faz estoque, do estoque você vai abrindo uma segunda, uma terceira, tal. Papai fez 5 lojas. Então, até que começou a inflação. Quando a inflação começou a vir, que aí a gente passou por várias fases, né? Eu, em 64, quando entrou, né, os militares no poder, então você tem que imaginar que eu tinha ali 8 anos de idade. Então, Sim. minha adolescência, juventude foi tudo com os militares, e depois que foi a abertura e tudo mais, aí nós tivemos inflações, chegava a 50% de inflação ao mês. É uma coisa louca. Que depois veio o Plano Real e toda a história. Mas eu lembro que a gente comprava mercadoria hoje, daqui um mês o vendedor vinha, nós já estávamos vendendo pelo preço, não ganhava, né? Não Porque ganhava. veio a inflação. Sim. Então o sistema árabe acabou, entrou o sistema japonês, que põe o lucro baixo, não faz estoque e vai só repondo. E com isso, acabou esse negócio. Ninguém mais faz estoque, né? Outro, hoje, é os shoppings, você tem aquela quantidade. Mudou a então, cultura, né? Mudou totalmente a cultura comercial. Sim. Mas naquela época, o papai, ele sabia, porque era um outro sistema, né? Em se falando de negociar, aí era com ele. Em se falando de vem um outro pessoal com outra modernidade, com outro jeito de tratar o negócio, aí O sistema era não fazer estoque novo. Você só repõe, compra 12 camisas, vendeu 2, repõe as 2, né? Foi sendo isso. Então, mas naquela época, quando meu pai ainda não era convertido, ele era sócio de 33 lojas. Só que ele tinha 3 defeitos, como todo bom árabe, né? Mulher, jogo e dinheiro. Putz. Bebia, fumava, adulterava, tinha tudo. Mas dinheiro caía pela... Ele jogava baralho a dinheiro, perdeu uma casa jogando baralho. Uma casa. Caramba. Pra ele era 0. E era viciadão. Viciado. Então. Até o dia que a mamãe saiu na sacada
católica. Saiu na sacada e falou, Deus, não aguento mais. Meu pai foi assistir um filme. Um filme. Entrou lá, em São Paulo. Quo vadis. Quo vadis em latim é para onde vai, Senhor, né? Quo vadis, Quo vadis Domini. Papai entrou. Tá assistindo o filme. Até hoje a gente assiste o filme, não aparece o rosto de Jesus. Mas Jesus virou para ele na tela. É mesmo? É. A experiência foi uma experiência. Só ele viu. Só ele viu. Jesus me vira para ele e aponta para ele. Cara, você não pode pegar um cara, dono de 33 lojas, mulherada para todo lado, Endinheirado. que você vai falar, esse cara mudou por quê? É, verdade. Aí, Jesus me aponta para ele, a legenda pegou fogo e a voz de inglês passou a português. E ele falou, Moisés, vou fazer de você um ganhador de almas. Uau. Papai ficou quase louco. Papai levantou. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não, ninguém está vendo. E ele foi para casa. Quando ele entrou, a minha mãe disse que o rosto estava diferente. Porque o rosto legal. do pecado, para baixo, Sim. já estava diferente. Formoso. Formoso. Ficou 2 horas cego. Agora você imagine. Minha família tradicionalíssima católica. Isso em 53, gente. Ser evangélico era uma vergonha. Exatamente, imagina. Família tradicional, deputados, médicos. Médico tinha as pencas. Família tradicional, dona de 33 lojas. Papai fala assim para minha mãe, vou procurar uma igreja evangélica. Uau. A minha mãe falou assim, entrou em contato com meu avô, não tinha telefone. Uhum. O Fued ficou louco. Meu avô chegou com uma mala de dinheiro, falou, larga essa porcaria aí. Meu pai falou, um tá demais na sociedade. Saiu da sociedade de 33 lojas com uma mão na frente e outra atrás. Fez 5 lojas sozinho. Ia na 25, comprar 25 de março, para quem não está em São Paulo, é um lugar onde você compra atacado. Uhum. Ele ia, comprava 1 dúzia de meia, jogava na calçada, vendia, comprava 2 dúzias. Jogava, foi, blá, 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 alugou 1, fez, alugou 2, sistema árabe. Sistema árabe. De repente ele tinha 5 lojas. Sozinho, ele e Deus. E aí ele pregava na Praça da Sé, sem conhecimento. Ninguém pregou para meu pai. Jesus chamou ele direto. Caramba. Meus tios falavam para ele assim, escuta, por que Deus não fala comigo igual com você? Aí a gente não sabe, cara. Tem coisa que não se explica, né? Não se explica. Tem um hino da harpa que diz, por que Jesus me ama? Não posso te explicar, mas Não a dá. ti também te chama, Cara. pois deseja te salvar. Veja, nós pregamos para os meus tios, mas eles não... Veja, quem convence é o Espírito Santo. Eu não Com posso certeza. convencer ninguém. Com certeza. Quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, que eu fui piloto da TAM, né? Você foi piloto da TAM? Fui, até 95. Eu fiz um curso... O cara é graduado mesmo. Não. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, em inglês. Aí, cara, é muito interessante, porque tinha um coreano e a gente tinha que falar com o inglês do piniquim lá para se comunicar, porque eu não falo coreano e ele não fala português, né? Então era o inglês. Uhum. E eu perguntei qual a sua idade. Ele falou, depende do calendário, porque vocês têm o gregoriano, né? Nosso é outro. Como que eu ia pregar Jesus? Presta atenção. O cara não sabe nem o que é Israel, o que é judeu, Nossa. e você tem que pregar para ele. O Beabá. Veja, você tem que pregar para ele que um judeu morreu há 2000 anos e o sangue desse judeu te purifica do pecado. Isso é louco. Porque crer em Deus não é fé. Crer em Deus é reflexão intelectual filosófica. As pessoas raciocinam filosoficamente, uns dizem tem, outros falam não tem. Não é fé crer em Deus. Mas Jesus é louco. Então Paulo fala, eu prego a loucura da cruz, porque você tem que crer num judeu que morreu há 2000 anos e o sangue dele te purifica. É uma loucura. Então, é loucura. Por isso, o evangelho é só se o Espírito Santo te convencer com uma experiência que você vai ser humilde ao ponto de abaixar a guarda intelectual e falar, Deus, eu quero te conhecer. Aí não precisa nem do pregador, da tua casa, onde você quiser, Deus te dá a experiência do novo nascimento. É pessoal.
é pessoal. Então, para você crer em Jesus, só como não é por explicação. 2 mais 2, 4, raiz de 4, 2. Não existe, cara. Não tem como explicar Jesus. Você tem como pregar. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a gente prega o evangelho, mas não convence. Quem convence? Espírito. Santo. Cara, que fantástico. Eu tô aqui extasiado e aprendendo, obviamente, né? E você, a gente vai falar um pouquinho, né, da parte musical, porque essa parte é recheada, né? Mas eu gosto de ouvir essas experiências, né? Teve ali, seu pai teve essa experiência, foi lá, separou da sociedade, ficou próspero, obviamente, né? Porque Deus... Foi um sofredor. Ele foi abençoado, mas ele enfiava tudo na igreja. Então, Então, ele montou uma igreja já ou ele montou cara, a igreja? porque assim, ninguém pregou para ele. Foi chamado. Então, ele foi chamado, entendeu? Nos primeiros passos dele, ele frequentou a metodista, que é tradicional. Depois ele conheceu o movimento pentecostal, que é uma linha que fala aleluia, glória a Deus, é outra linha. E então, ele sentiu a necessidade de um lugar para cultuar, porque ele começou a pregar e levar as pessoas para minha casa, quando a mamãe se converteu. E aí não dava. Ele, então, vai construir uma igreja com o dinheiro dele. Aí, ele ficou mais louco ainda. Mais louco ainda. E o que é o interessante? Pai, o senhor não tira oferta? Ah, não, vão me chamar de turco ladrão. Então, papai, por toda a vida dele, tinha vergonha de ministrar oferta. E o povo da igreja minguava. Até um dia que eu e meu irmão, já crescidos, já ungidos, falamos, pai, o senhor está tirando a bênção do povo. Turco ladrão vão te chamar. Mas o senhor está tirando a bênção do povo. Por quê? Porque isso é uma lei. Não foi revogada. Ah, nós vivemos da graça, sim. Mas a lei é antes. A lei que eu estou falando não é a lei dos 10 mandamentos. Nem da lei de Levítico. Lei que Deus instituiu pela boca dele. Porque quando você vê Abraão dando dízimo a Melquisedeque, quando você vê Abel oferecendo, o dízimo é algo que vem antes da lei. E nunca foi revogado no Novo Testamento. Ao contrário, Jesus falou do dízimo. Então, as pessoas na internet falam muitas besteiras. Ah, pastor ladrão. Veja, gente boa tem em todo lugar, gente ruim tem em todo lugar. Exatamente. Mas o dízimo é algo que Deus estabeleceu pessoal com você. Então, a partir do momento que ele te abençoa, ele está falando para você assim, sabe quem te abençoou? Fui eu. Sabe quem te fez o bolo? Fui eu. Só estou te pedindo o primeiro pedaço. Você fala, não. O primeiro pedaço meu é para juro do banco, para o empréstimo, para o meu carro, conta de luz, para minha casa. Ou seja, Deus é que te pôs no lugar que você está, Deus é que te fez vencer, diz que tudo vem dele, volta para ele, tudo é dele. Ele tem propósito sobre a tua vida. Você vê como você venceu aqui. E aí, você fala para Deus, não, porque eu vou dar a homem. Óbvio, Deus não vai pegar, você não vai jogar para cima e Deus pegar. É homem. Mas o que eu falo sempre para as pessoas, quando você dizima, se eu fizer mau uso, quem que vai dar conta? Sou eu. Com certeza. Você fez a tua sinceridade por fé. Deus. Você fez a... Pergunte, você nunca... Preste uma lição para você. Nunca você vai ouvir alguém falar mal de dízimo que seja dizimista. Só fala mal de dízimo quem não é dizimista. O cara não é. E aí ele fala. Pergunte para os dizimistas se Deus abençoou, se Deus prosperou. Ou então é tudo um bando de débil mental que dizima e fica mais pobre. Exato. Ele dizima e Deus prospera. Deus prospera. Isso é garantido. Garantido. Deus dá o escape. Mas isso é uma questão assim. Você não pode dar por troca. Eu sei que Deus tem a contrapartida, mas você não pode fazer com essa intenção. Você faz o seguinte. Dízimo, gente, é algo que Deus já te entregou. Não é bênção de futuro. Ele te deu, você pega o primeiro pedaço para que a obra dele, assim que ele estabeleceu a igreja, assim que ele estabeleceu a tribo de Levi, para eles poderem executar em todo o território a parte levítica. Então, quando Jesus veio, a mesma coisa. Judas, ele era o encarregado da oferta. Tesoureiro. Era o tesoureiro. Tinha que passar dinheiro na mão dele. A sacolinha da oferta ficava com ele.
Entendeu? Olha só. E Jesus falou do dízimo. Então, veja, e meu pai falava não, 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 não. Então, na realidade, ele fez 5 lojas. Os programas de televisão, ele pagava com as lojas. As igrejas que construiu, pagava com as lojas. A igreja que comprou, com as lojas. Os eventos no Ibirapuera, com a loja. Então, foi uma vida sofrida. Porque ele podia fazer 30 lojas. Por contrapartida, ele semeou bem. Cara, você viu que a Semeou voz bem. é verdade. Você viu que a voz é Você verdade. viu que a voz é verdade. Não temos poder político nem financeiro, mas a gente tem um legado. Uau. Fruto dele. Fruto dele. Fruto dele, tudo bem. Entendeu? Sofreu. Mas ele cumpriu o que Deus falou. Moisés, vou fazer de você um ganhador de almas. E claro que chegou nesse momento que vocês já estavam mais amadurecidos, entendendo e... Aí que ele começou. Aí ele começou. Aí ele começou a falar de dízimo. Aí a igreja começou a mudar os carros. As As pessoas começaram a prosperidade começou. Ele estava tirando a bênção do povo. Tá tirando a bênção do povo. Então, Entendeu? Na sinceridade dele. Ele estava... Não pode, gente. Nós não mandamos. Você tem que obedecer a Bíblia. Ah, mas não é o que eu quero, não. Pastor, é um empregado. Sabe quem é o dono? Deus. uma pessoa generosa certamente será uma pessoa abençoada. É um dom de Deus. Jesus falou assim: o que o homem plantar, certamente vai colher. Você planta, poxa vida. E isso não tem a ver com religião. Nada a ver. Tem ateu que tem creche. Veja bem. Abençoado. Não, lógico que é Ateu abençoado. Veja, não tem nada a ver. Há uma lei natural. Olha, a gente pegava trânsito, meu pai falava assim: não deixa esse cara entrar. Corta ele. Ele precisava entrar, estava no trânsito, eu cortava ele. Meu pai falava: você vai ver lá na frente, você vai precisar entrar, não vão te deixar entrar. Não tem nada a ver com Deus isso aí. Lei da É uma semeadura. lei natural. Agora ele falava: deixa esse cara entrar. Aí eu deixava entrar. Você vai ver, meu pai falava: lá na frente, você vai precisar entrar, o cara vai parar para você entrar. Estava ensinando. É uma lei natural, entendeu? Estabelecida por Deus, mas independe de fé. É uma lei natural do ser humano. Né? Cara, e assim, falando sobre esse assunto, né, existe muita coisa, né, polêmica, né, que as pessoas têm um dom de falar de forma negativa por atos, né, e é o que você comentou. Quem dizima, ele é próspero. Quem não dizima, critica, né? E a grande sacada para as pessoas serem abençoadas, e obviamente que se a pessoa não trabalhar, se ela não trabalhar e dizimar, não funciona. não Tem que funciona. ter uma força. Tem E que ser... também, quando a gente diz quem dizima prospera, depende do que é ser próspero. Por exemplo, para alguns, é chegar no final da noite, sentar na sua cadeira e ler um livro. Para ele, a prosperidade é ele dormir em paz. Não é ter carro, não é ter bens. Então, precisamos saber o que é. Porque eu tenho salário mínimo na igreja. Mas então ele vai ficar rico? Não, a riqueza para ele é outro parâmetro, filho. É outro parâmetro. Ele tem o pão. Olha, eu fui na casa de um membro da igreja, que a mãe dele morava numa comunidade, que antigamente a gente falava favela. Tudo barraco. Eu entrei no barraco dessa mulher, o chão parecia um cascolaque. Sabe o que é cascolaque? Não sei se fala aí. Cascolaque? Quando você inverniza o chão de madeira. Vinílico. Como se sabe chão de madeira que o cara põe aquela película? Sim. Era lindo, encerado barro. Os copos limpos que pareciam cristais. Barraco. Precisa de ver as flores. É uma pessoa próspera. Eu já fui em casa de gente média para média rica, que era uma porquice. Imagina. Presta atenção. O que é prosperar? Se você come, você quer comer carne, você come. Quer comer frango, você é rico, pô. Ué, eu quero comprar uma camisa, eu compro. Ué, peraí. Eu não vivo de coisas... Eu vivo do meu fruto, é simples, mas... Não tem escassez. Veja, o que é ser rico? Então, a não ser que seja para propósito. Então, não tem problema você ter uma Ferrari. Nenhum problema. Mas duro para propósito. Sabe o que é duro? O pai, eu morava no 11, condomínio 11 aqui em Alphaville, e o pai deu uma Ferrari pro filho. No outro dia o filho se matou. O filho não queria a Ferrari. O filho queria o amor do pai. Puxa vida. No outro dia se matou.
Cara, não é isso. Não é bens. Eu lembro de uma pessoa abastada aqui de Alphaville que veio e falou para mim, eu estou passando por isso, por aquilo, mas uma irmã falou para mim que Deus ia me dar uma Porsche. Ela falou, mas não é carro que eu quero, a mulher é rica. Entenda o que eu estou falando? Ela queria paz. Então, a gente, por prazer, eu posso comprar uma Porsche, qual é o problema? Posso comprar uma Ferrari. E podendo, né? Ué, mas o que eu quero dizer para você é que, mesmo que eu não puder, eu posso comprar um mais que me dê prazer. Sim, dê O prazer. carro prazer vai me levar para lá e para cá, carro prazeroso, eu posso passear. Gente, o que é ser próspero? Então, a não ser, na tua posição, por exemplo, que você representa, tem N empregados, você precisa prosperar. Necessário. Então, não é que você está querendo mostrar para o teu vizinho, é que você precisa prosperar. E está prosperando. Então, ninguém tem que chegar para você e falar assim, não, você tem mesmo, vai. Que prosperar e vai ser outro padrão de vida. Então, eu tenho na igreja, desde salário mínimo até gente abastada, Sim. até empresários. Mas todo mundo calça 40 e mede 1,80 m. Diante de Deus chamamos de irmão. Agora, óbvio, são posições diferentes, são missões diferentes, Sim. não é? Então, cada um tem que dizer por que Deus te colocou nessa posição, tem propósito. Com certeza tem. E eu tenho N informação sobre isso, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero, aproveitando ainda essa parte polêmica de falar de dinheiro, tem pessoas que cobram hoje para pregar e pessoas que cobram para cantar. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Veja, se você vive da obra, você tem que ter para viver da obra. Não tem mágica. Então, veja, digno é o obreiro do seu salário, gente. Por exemplo, eu nunca vou levar um pregador na minha igreja sem ofertar para ele, cara. Isso é uma falta de bom senso. Até porque ele sai de algum lugar, de custo, Gente, ele custa. vive disso. Então, puxa vida, digno é ele. Agora você vai levar para a tua igreja. Com qual intenção você quer levar para a tua igreja? Aí você leva para a tua igreja com a intenção que você está levando alguém que vai agregar para a tua igreja. E você não honra. Então não é questão de cobrar. Cobrar. A pessoa vive daquilo. Em sua favor. Uai, Deus te abençoe. Existem eventos, por exemplo, de prefeituras, que as prefeituras têm uma verba de cultura. E elas dedicam essa verba. Então levam um evento secular e também gospel. E para isso remunera. Remunera. E aí a pessoa que pratica a sua arte, quer cantar, vai lá. Agora o pregador. Então, se você for viver da obra, se você tem um trabalho secular paralelo com a igreja, geralmente o pastor que tem um trabalho secular paralelo, ele não faz muita questão, porque ele tem o sustento dele. E ele vai ser um pastor local. O pastor que vive da obra, ele pode viajar. Você me convida para ir em Tocantins, você convida, por exemplo. O pastor vai lá. Você oferta para ele. Mas, por exemplo, eu fui piloto da TAM, tive minhas lojas e tudo mais. Mas é muito interessante que eu só observo. O pessoal me convida. Eu só observo a honra. Preguei, cantei, levei meus músicos. Eu não preciso, mas eu abençoo meus músicos. E aí no final ele falou, eu te devo alguma coisa? Eu falei, de maneira nenhuma. Isso não é coisa que se pergunte. Então traz um pastel para o pastor. Perfeitamente. Comi um pastel. Você acha que isso é honrar? Não é honrar. Não é honrar. Eu amo pregar em igreja simples. Amo. Se você vê o esforço deles para te levar, dependendo de onde é a igreja, é muito interessante. É muito. Então, eu vejo a obra de Deus assim, digno obreiro dos seus salários. Músicos que eu levo, cantores que eu levo na minha igreja, vão receber. Porque eu acho que eles vivem disso. Entendeu? Não tem o sustento como. deles. É o sustento deles. Por exemplo, minha filha Lídia perdeu um braço pela obra. Uma moça linda.
maravilhosa, cabelo até a cintura, linda. Uma das maiores cantoras. Veja, gente, eu não gosto do comparativo, tá? Mas uma das maiores cantoras do Brasil, em meio a secular, hein? Uhum. A Lídia canta muito, como tem muitas. Conheço, canta muito mesmo. Aí, num domingo de Páscoa, ela promete para os irmãos que quem levasse mais pessoas da igreja, ela ia dar um ovo trufado. Só que domingo de Páscoa eu não abro mão, minha família tem que sentar comigo na mesa, toda a minha família. Dali a gente almoça, tipo 3, 4 horas da tarde e vai para a igreja. É domingo de ceia. Aí ela fala, eu vou pegar o carro da mamãe e vou pegar um ovo trufado. A gente mora aqui em Alphaville, ela ia pegar ali no Cebolão. Quem conhece aqui, tá? O Cebolão é a entrada da Castelo. Pinheiros ali, né? É. A mãe falou, não vá, filha. Mãe, eu prometi um ovo trufado para os irmãos. Quem levar mais nada? Foi buscar. Domingo de Páscoa, nós indo para a igreja. Ela não estava indo para balada. Moça linda. Vai, o carro desliza, ela entra no poste, o carro racha em 2. Nossa. Eu tô chegando no restaurante, perto de Sorocaba. Minha igreja em Sorocaba. Tô chegando no restaurante que eu combino com a família. Toco o celular, eu vejo Lídia. Lá, já para entrar na Castelinho de Sorocaba. Lídia. Uma voz de homem fala assim, você é o que da Lídia? Eu falo, pai. Ela sofreu um acidentezinho. Eu falei, esse acidentezinho põe na boca dela. Não dava. Ela tava gritando, pai, 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 no meio das ferragens. Nossa. O cara enfiou a mão nos vidros, pegou na bolsa dela o celular, ensanguentado, viu o pai, ligou para mim. Nossa. Eu lá em Sorocaba. Os bombeiros precisaram cortar o carro para tirar ela. Nisso eu falo para minha esposa assim, você confia em mim? Castelo Parada, domingo de Páscoa, Castelo Parada. Falei, você confia em mim? Eu vou voltar, que a Lídia sofreu um acidente lá no começo da Castelo. Vim para o acostamento a 200 por hora. 200 é modo de dizer, muito veloz. Fui parado por 3 comandos com arma. Falei, quer atirar? Atira. Minha filha sofreu um acidente e eu tô indo lá. Já ouvi. Eles ouviram o rádio. Você não pode fazer o batedor para mim? Não, o problema é teu. No acostamento. Quando cheguei, já tinham cortado o carro, levado ela para o hospital. Primeiro hospital que eles encontram. Eu entrei no hospital, encontrei ela pelos gritos. Na sala de raio-x. Quem que ia me segurar? Nem ia me segurar. Entrei no hospital, queria ver quem ia me segurar. Aí entrei. Quase 2 metros de homem. Entrei e ela estava eles rasgando a roupa dela, virava o corpo para um lado, o pé ia para outro, a perna ia para outro. Nossa. É. E o cérebro tem uma proteção, ela não sabia o que tinha acontecido. Sim. Então ela pegou minha gravata, puxou minha gravata e falou, o que está acontecendo? Eu falei, você sofreu um acidente. Nós estávamos indo para a igreja. Daí começou o nosso deserto. Porque aí avulsionou C3, C5, C7 da cervical, nós não sabíamos. Porque o cinto de segurança, ele te protege. Mas no solavanco, às vezes avulsiona. Não é que quebra no meio o nervo. Avulsiona da raiz. Não tem como consertar. O braço caiu. Eu não estou sabendo disso. O braço cai. Tinha que ser investigado ainda. Não, né? eu nem sabia que isso acontecia. Ela gritava, cadê meu braço? Eu falava, tá aí teu braço. Ela sentiu uma pedra pesada em cima do braço. Nós não estamos sabendo o que aconteceu. Para nós, quebrou a perna. Veja, era para ter retalhado o corpo, era para ter morrido, era tudo. Até aí, quebrou uma perna. Começou nosso deserto. Ela gritava de dor, nem morfina tirava, 40 dias. Eu deixava ela no hospital com a minha esposa e ia fazer o culto. Cantava, pregava, não ficava, ai, coitado de mim, não. Ia para o hospital, ela gritando de dor. Até que achamos um médico no sul que tirou parte de outro nervo de outro corpo e inseriu no cervical. Então hoje ela contrai esse e o braço levanta só por estética, não tem função. Não tem função. E eu endureci o pulso dela para não ficar assim. Ela perdeu isso indo louvar a Deus. Aí ela já estava com contrato no mundo secular. Ela estava com... Lógico, a Lídia canta muito. O cara viu a Lídia, já contratou ela. Ela ia ganhar muito dinheiro. Ela largou tudo para só servir a Deus. Não. Aí hoje, as igrejas convidam ela. Os eventos convidam ela.
Ela é uma mulher de 43 anos, casada, o marido largou, filho autista. Ela vai viver como? Então, ela pega o dom dela e recebe oferta. Entendeu? Sim. Isso é digno. Tá né? adorando. O médico falou, tá adorando a Deus. Agora, gente, o médico neurologista falou assim, viu, uma pergunta. A senhora é pastor? Ela não estava indo para a igreja? Onde estava o anjo do Senhor que não guardou ela? O médico perguntou para mim. O médico é cético, né? Na sua grande maioria, às Aí eu vezes. falei para ele assim, doutor, não foi o senhor que falou para mim que o pescoço dela quebrou igual motoqueiro quando morre? E que ela ressuscitou no local? Não foi o senhor que falou para mim? Que ele falou, olha, ela quebrou o pescoço e não sei como não está morta. Eu falei, o anjo do Senhor estava lá. O senhor viu se retalhou o rosto dela? Não. E o contrário é o seguinte, quando você bate, a força centrífuga faz você ir para o poste, porque o poste entrou aqui. O banco do motorista foi para o passageiro. Meu Deus. E ao invés de ela bater a cabeça aqui, uma força pegou a cabeça dela e levou para cá. Foi aí que avulsionou. Eu falei pro médico, que força foi essa? Ao invés de ela bater no poste, a força puxou ela pro lado contrário. Explica isso aí. Explica isso aí. Então, veja, a nossa vida, Salomão fala assim, o mesmo sol que nasce pro justo, nasce pro ímpio. Nós estamos sujeitos a desastre, cara. Mesmo sendo crente, pastor. Exatamente. Agora, se eu não for prudente, veja, gente, eu vi 2 pastores ao dia entrar debaixo do caminhão, partindo pro senhor cantando nas ferragens. Não tem jeito. Não tá ileso. Porque Jesus não resgatou esse corpo, resgatou meu espírito. Espírito. Né? Esse corpo está sujeito. Eu tive câncer. Eu tive Teve sepsemia. Entendeu? Então, veja, mas o senhor ora para as pessoas serem curadas de câncer. E eu não fui. É assim que é a obra. É assim que é a obra. Isso traz muita reflexão para você aí que está, né, muitas das vezes com um olhar negativo, entendendo que ser cristão ou é uma moda, ou é uma doutrina, é uma religião, é viver de forma comum, proferindo uma fé. Proferindo uma fé e você não está ileso de nada, porque nós somos instrumentos, né? Nós somos instrumentos, tal como a Lídia, que ele relatou aqui, eu sabia um pouco assim, mais superficial, agora você trouxe detalhe. E ela, depois desse momento aí, que nem tem pessoas que se revoltam. Ela teve alguma situação, Conseguiu um neuro em São Paulo, melhor neurologista. Levei ela, o cara falou, vou fazer seu braço voltar. Mas cantar nunca mais, eu vou tirar nervo do teu pulmão. Ela levantou, saiu da sala, eu fiquei sem graça, foi sem educação. Ela levantou, saiu da sala. Eu despedi do médico. Fui lá fora, que isso, filho? Ela falou, pai, esquece esse braço, eu não vou parar de louvar a Deus. Ela abriu mão de o braço voltar, porque ela falou, eu tenho que continuar louvando a Deus. Então, são coisas que ao invés de se revoltar, ao contrário. Você vai na casa da Lídia, ela te põe mesa. Veja, falavam, você não vai poder ter filho porque você não consegue com somente uma mão cuidar de uma criança. E ela chorava. Com certeza. E Deus deu o Mateus para ela. Ela põe mesa para você, ela serve. Se não ajuda ela, só para vocês entenderem, nem para pôr um sutiã. Tenta alguém pôr um sutiã com apenas uma mão. Você não ajuda. Ela lava o cabelo, ela seca o cabelo, ela põe a mesa. Veja, ela teve a única coisa que você vai ajudar a Lídia é numa churrascaria, se a carne vier dura. Então, sempre ela é esperta, ela pede carne mole. Mas, por exemplo, uma vez ela foi cantar, eu fui pregar, fomos num evento no norte, o pastor levou a gente numa churrascaria, puseram a carne e ela só olhava para mim. Ela olhava para mim, ele olhava para mim. Aí que eu me toquei. Porque ela falou, você não vai cortar a carne. Sim, porque estava dando dicas, né? Porque ela não vai conseguir uma carne dura. Então ela tem algumas estratégias. Pede só aquele que é mole. A costela não, o
cupim. O cupinzinho ali, Aí ela vai bolinha, com uma garfo. costelinha. A não ser que eu corte a carne para ela. Mas ela tem vida plena. E vai nas igrejas e canta. Olha, ela sofreu. Essa menina sofreu várias coisas. E o testemunho dela também deve ser assim. Muito. Entendeu? O filho com autismo de suporte 1, tudo bem, mas suporte 1 é difícil, cara. É difícil. Porque tem a ecolalia, tem a rigidez cognitiva, tem a seletividade alimentar, tem várias coisas. Não registro, não. É muito difícil. O menino tem 10 anos, é lindo, maravilhoso, vai ser uma bênção, mas dá trabalho. Dá trabalho. E ela leva, cara. Ontem ela postou no Instagram dela, estou cansada. Orem pelo meu ministério. Ontem ela postou no Instagram dela. Mãe, vocês que me amam, orem para o diabo não lançar seta nenhuma. Entendeu? Porque não é brincadeira. Uma coisa é você cantar músicas de amor e é lindo. Tudo é dom de Deus. Eu era fã do Elvis Presley. Uau, show Era. de bola. Quando saiu o disco do Elvis Presley, eu tremi. Música é dom de Deus, né? Não música de palavrão, essas coisas. Mas quando você vai subir num púlpito, num palco, para ministrar coisas de Deus, existe uma força contrária. Então, o enfrentamento nosso não é como um cara do secular. O cara do secular, ele tem que cantar. Uhum. É bonito. Eu peguei minha esposa, fomos assistir o Roberto Carlos, ele estava em São Paulo numa turnê. Pô, meu, é para casal extraordinário, aquelas músicas. Você se ama ali, né? Os dois e tal. Mas ele entrega uma música lindo. Ele é grande intérprete, as músicas são lindas. Sim. Mas não tem nós não. Você está louvando, está vindo uma força contrária a ti. E tudo que você prega no púlpito hoje, na semana você é cobrado. Então, nossa vida é luta o tempo todo. Eu imagino, não é fácil. Não. Para quem acha que ser pastor, pregador, Meu Deus. né, cantor gospel, olha só, tá aqui a voz da experiência, voz da verdade, falando que não é simples assim. E ele tem autoridade para falar sobre isso, porque não é só também no âmbito espiritual. Eu, como empresário, muitas das vezes as pessoas perguntam: como é que você conseguiu dar certo? Né? Como é que você conseguiu dar certo? Claro que eu trago Deus para o negócio. Lógico. Trago Deus para o negócio e eu faço a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, Deus é justo. Né? O cara dá autismo, faz um monte de coisa errada, participa de falcatrua. Você tem uma ideia. O cara já partiu, então eu posso falar. Me chamou para orar. Pastor, vem orar na minha empresa. O que é a empresa? Vendia aço. Empresa dele. Certo. Cobre. Aí, orei. Ungi. Aí, Tô servindo. Tô servindo. Numa conversa assim, ele deu um cafezinho. Eu falei, mas onde você compra o seu cobre? Carga roubada. Não. Então, vai adiantar de cima. Não, vai adiantar dar o dízimo? Vai adiantar? Minha oração foi ineficaz. Entenda? Então não é, gente, tem princípios. Gente, tem princípios. Princípios para você atingir. Porque Deus, conforme Ele vai te entregando, Cleito, e vai vendo que você vai segurando, não se ilude, Ele vai te entregando mais. É a parábola dos talentos. Ele te dá. O que você fez com o talento que eu te dei? Multipliquei, Senhor. Porque tem essa multidão aí fora que depende de você. Aí, você multiplicou? Eu acho que... Vou acho acrescentar. não. Eu penso que você pode segurar mais. Deus vai dando mais. Porque tem as minas, a parábola das minas, que ele deu uma para cada um. E tem os talentos, que ele deu 5, 2 e 1. Do 5 fez 10, 100%. Do 2 fez 4, 100%. O 1 guardou. Mas das minas, ele deu um para cada um. Só que um de 1 fez 10. Cara, 1000%. 1000%. Aí, ele pegou o cara que escondeu e deu pro cara de 10. Falou, não, esse cara segurou, ele segura mais. O que era teu vai pro outro. Se você não se iludir, se você deixar Deus como teu sócio, se falar, não, Deus é o meu principal sócio dessa empresa aqui. Se você executar os propósitos, primeiro é o pão na mesa, é prosperar a empresa, é segurar todo mundo que depende, as famílias que dependem, é abençoar com o negócio, que o seu negócio, ele é uma das probabilidades, talvez, não única, mas uma das que existe para a pessoa poder adquirir algo, que é o consórcio. E aí é uma coisa plausível, verdadeira,
Validar, né? Um monte de rico faz. Deve ser bom. E aí, é verdade. Você não está vendendo uma mentira. Você está vendendo uma verdade. Você quer comprar, compra. Não quer, não compra. Agora, eu não estou vendendo algo de que não é verdade. Então, por que Deus não vai abençoar? Por que Deus não vai abençoar? Ele abençoa. Abençoa. Eu vivo isso. Eu vivo isso na prática e, obviamente, que eu não posso abrir mão disso e acrescento, né? Quando você fala que, quando Deus observa se você está honrando a Ele, sendo generoso, aquilo outro, não está se iludindo e não sendo orgulhoso, né? Ser orgulhoso é algo assim, a pessoa tira Deus e é Ele que está fazendo. Aí eu acho que aí Deus não castiga, Deus tira a mão. tira a mão. Porque a partir do momento que você falar para ele assim, eu vou sozinho, ele não vai falar, eu vou. Não, não. Ele simplesmente fala assim. Quando o filho pródigo saiu, ele pegou a fortuna. Pegou a fortuna. O pai foi atrás? Não. Vai, filho. Entendeu? Não precisa Deus castigar. Quando Deus Tirou tira a bênção. Tirou. Quando Deus tira a mão, o inimigo tem campo livre. Tá sem segurança, tá sem proteção, tá sem nada. Vai acabar. Né? Vai acabar. Então, o teu Deus é teu pai, né? Não sei qual a relação, porque às vezes a pessoa não teve uma relação boa com o pai, mas eu andava de mão dada com meu pai. Que legal. Eu beijava meu pai. Eu me lembro, um dia nós estávamos assistindo futebol e saiu uma briga. A briga veio rolando. E o policial estava com um revólver na mão. Você é corintiano ou não? Sou, Tinha uma cara de corintiano. sou corintiano. E meu pai, a briga veio rolando, você sabe o que é estádio. Sim, Começa todo mundo sim. correr. No que eu fui correr, ele segurou eu pelo cangote e falou, não corre. E ele só protegeu com o corpo. Veja, Deus é assim, às vezes você se confunde um pouco. Eu vi o policial com a arma, tudo, me desesperei, ia sair correndo. Meu pai segurou meu cangote e me protegeu com o corpo dele. Esse é o teu Deus. Quando os ataques vierem, que a vida já é difícil. Então Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. Não tem como livrar vocês disso. Você vai ter uma vida de sombra e água fresca. Não existe, cara. É luta o tempo todo. Mas eu falo para Deus, se o Senhor estiver comigo, o Senhor me dá a mão. Ele fala, dou a mão, eu entro com você. Mas é guerra. Se o Senhor me dá a mão, eu vou. É diferente de vocês só sem Deus, né? Aí você é atacado e alvejado. Aí você não tem. Né? Você não tem proteção. Não tem proteção. Não tem direcionamento. Não tem o insight do escape. Às vezes você está com um negócio, você dobra o teu joelho, quietinho lá no canto aí, sai aqui. Senhor, preciso de uma luz. Travou o negócio. Volta e vê se ele não vai te dar a luz. Você buscou a fonte, né? Buscou a fonte. Buscou a fonte. E assim, tá legal esse papo, hein? Tá muito gostoso. E até para ficar, a gente de repente partir para outro tema agora, que acho que vai ser muito legal também. Quando, em relação ao dízimo, né? Ainda falando um pouquinho sobre isso, que acho que é válido, que esse aqui é um ensinamento que você está trazendo, e muitas pessoas que precisam ouvir. E tem um texto bíblico que fala que roubará o homem a Deus. É o Malaquias. Né? E ali existe uma promessa dentro desse contexto, que com certeza você sabe muito melhor do que eu. Eu sei essa parte, agora todo o resto aí tá na memória que eu não consigo trazer aqui agora. Porém, eu penso que se existe essa indagação, existe um respaldo. Sim. Existe um respaldo. Eu acho que dentro da Bíblia, acho que um dos lugares, não tem outro lugar que fala que é Deus indagando. Roubará o homem a Deus, o homem se perguntando, né? Algo assim. E ali, logo em seguida, tem uma promessa. Sim, porque ele fala, Deus fala pelo profeta, roubará o homem a Deus? Vós dizeis, em que te roubamos? Como assim? Nós roubamos a ti? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Então, veja, tudo é uma lei. Glutão não vai entrar no reino dos céus. O cara que faz da comida um Deus. Tem cara que, se não puser nervoso, o prato dessa altura aqui, no horário que ele quer, ele fica bravo com a mulher. Então, tem cara que faz da comida um Deus. Tem cara que faz do serviço dele um Deus. O único ser
chamaram de Deus na Bíblia, fora de Deus. O único é Mamon, Mamon. que é dinheiro. Então, o dinheiro, ele realmente, cara, eu já vi famílias se desintegrar com herança, porque mexeu com dinheiro. O cara mata. Então, a partir do momento que Deus te dá a benção, o trabalho, e você justamente é remunerado por ele, Deus fala, você vai abençoar a minha obra. A igreja não vende camisa, não vende nada. A igreja prega o evangelho. Como que ela vai pagar luz, água, o aluguel? Porque nós vivemos numa bolha em São Paulo. Veja, eu fui piloto da TAM. Onde você ia para os rincões desse Brasil, você ia encontrar um Bradesco e uma Assembleia de Deus. Podia ir para o mato, um Bradesco, uma Assembleia de Deus. Então, presta atenção. Como essas igrejas não têm janela, a grande maioria dos pastores sofrem, porque a turma fica olhando São Paulo. É outro contexto. É outra realidade. Aí, porque aqui em Alphaville tem igrejas prósperas, gente, nós estamos em Alphaville. É outra realidade. É outra realidade. Mas a grande maioria das igrejas não tem nem janela, cara. Olha, eu faço... A maioria, né? A grande maioria. Vai, parte pro norte aí. Sim. Ó, talvez nas capitais você vai encontrar a igreja, mas não é a realidade. Eu falo para pessoa assim que questiona sobre o dízimo, que teve até um de podcast famoso aí, que eu não vou falar o nome, que ele questionou o pastor dele e falou, o senhor tem que me apresentar tudo que entra e tudo que sai para eu então ver para dar o meu dízimo. E eu falaria para ele, para esse, eu não vou falar o nome dele, falei, olha, então você me apresenta todas as notas da tua empresa, tudo que entra no teu banco, para eu ver se você está dando dízimo. Porque Ananias e Safira chegaram para Pedro, falaram que tinha vendido a propriedade por 10 tão, na realidade tinha vendido por 20. Sim. Entregaram 10 falando que tinha vendido por 10, tinha vendido por 20. E Deus matou os dois. Então, a partir do momento que você me entregar todas as suas contas do banco, quanto você tem de saldo, quanto você vendeu, eu te mostro da igreja. Mas não vou falar isso para ele. Sim. Veja bem, se você faz uma conta comigo, uma igreja de 500 pessoas. 500 pessoas, hein? Isso é minoria. A grande maioria da igreja é 100, 200. Mas vamos por 500 pessoas. Quantos dizimistas você acha que tem numa igreja de 500 pessoas? Mais ou menos, na tua cabeça. 10%. Pronto. Por quê? Que é pai de 3 filhos que não trabalham. A mulher não trabalha às vezes. Bom, 10%. Qual é a média de salário do brasileiro? Mais ou menos. Chuta. 3 mil, 4 mil reais. Vamos por 3. É. Mas não é a média menos. Mas põe a média de 3 mil. Quanto é um dízimo de 3 mil? 300 reais. 300 reais. Muito bem. 10% são 50 pessoas. A 300 reais, quanto dá? Não paga o aluguel da igreja, cara. Não paga o aluguel da igreja. Então as pessoas vêem uma igreja de 500 pessoas. Carro na porta. 10% é dizimista. Essa é a realidade. A realidade. Então as pessoas se iludem com a bolha de São Paulo. Tem a igreja tal que tem 5 mil membros. Gente. E querem ser abençoados. E querem ser abençoados. Então, o dízimo. Por que há partidos que obrigam o dízimo do partido para sustentar o partido? Mas a pessoa prefere pagar 15% de juros do cartão de crédito e não ministrar na obra de Deus. Ele prefere dar. Quando você devolve a Deus, porque na realidade nós somos tudistas, tudo é de Deus. O bolo é dele. Só que ao invés de ele ficar com o bolo, ele fala, não, só quero um pedaço. E devolve o bolo para mim. Quem devolve para mim é Deus. Porque tudo vem dele. Tudo vem dele. Você não sabe se acorda amanhã. O homem se acha muita coisa. Você não sabe se acorda amanhã. Quem pode me garantir? Quem me faz meu coração bater? Quem me livra dos homens maus, ladrões, salteadores? Quem me livra de desastres? Quem prospera? Quem manda negócio para mim? Então, tudo vem dele e tudo é dele, está escrito. Mas ele ainda
fala assim, não, 90% é teu. Então dízimo é uma coisa, é um sacrifício, gente. Deus aceita isso como... Mas tem que ser voluntário. Se Voluntário. você não dê. Se Não dê. você não tem o coração voluntário, Não dê. não dê. Não tem efeito, né? Não. Você está duvidando. Eu penso assim também. Se é para uma mão dá, a outra não pode ver. Não. Não pode ver. Bom, eu acho que é isso. Vamos para mais um assuntinho aqui bem legal. Que, embora é um assunto um pouco polêmico, tá Bispo? Mas eu tenho certeza que você tem conteúdo para poder falar sobre. Em relação à Trindade, eu já vi que as pessoas até te xingam, né, o Ministério do Voz da Verdade em função da sua interpretação sobre esse assunto. E você mantém... O que você tem a falar sobre isso? A Trindade é o Pai, Pai, Filho, Pai, Filho e Espírito Pai, Santo. Filho e Espírito Santo, exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, você tem um entendimento sobre isso, Tem. que diverge um pouco de uma grande maioria dos cristãos. Sim. O que você fala sobre isso? Veja bem, que fique bem claro. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho e nós cremos no Espírito Santo. Pelo amor de Deus, que fique claro. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho e nós cremos no Espírito Santo. Com todo respeito aos que estão nos assistindo, mas nós não cremos como os católicos. Que fique bem claro. Nós não cremos como os católicos. O que acontece? Então, partimos desse pressuposto. Pelo amor de Deus. O que nós não cremos é em 3 divindades. Que o catolicismo, ele separa as divindades, dizendo que é a mesma essência, mas são 3 divindades. Um conversa com o outro. Então, aí começa o problema. Por quê? Qual é o fundamento do cristianismo? É o judaísmo. Nós somos judaico-cristãos. Chega para um judeu e fala assim que tem uma família de deuses no céu. Então, qual é o conceito filosófico de Deus? Não vamos nem citar a Bíblia agora. Conceito filosófico de Deus. Se existe um Deus, primeiro que a palavra existe já está errado. Deus é. Não é que ele existe, ele é. Mas vamos usar a palavra existe. Se Deus existe, estou pondo a condicional para raciocínio, hein? Eu sei que existe. Ele tem algumas prerrogativas. Ele tem que ser onipresente. Se eu pegar uma nave e for a 1 quaquilhão de quilômetros, Deus está lá, ou não? Sim. E Deus tem que estar no fundo da terra agora. E tem que estar no fundo do mar. Ele tem que saber o que a minhoca está fazendo, ou não? Sim. Então, ele é onipresente. Ele tem que saber tudo, onde que está a curva do satélite da Terra, que é a Lua, como que está o sistema solar. Ele tem que saber todo o universo. Então, ele é onipresente e onisciente. A outra prerrogativa é que ele tem que ser onipotente. Não pode ter uma força maior que ele. Uhum. Ele é onipotente. Então, nunca vou chegar num lugar que não tem Deus. O universo é finito, porém incontável. Não dá para contar as estrelas. O espaço é infinito. Deus está no espaço. Diz que tudo se move dentro dele. Ele está no infinito. Deus é. Isso é Deus. Outra coisa, ele tem que ser espírito. Ele não pode ser físico. 2 corpos não ocupam lugar. Ele está aqui, ó. Nós estamos dentro dele. Tudo isso a Bíblia diz. Que ele é onipresente, onisciente, onipotente, espírito. A outra coisa, ele tem que ser invisível. Senão eu não conseguia te ver. Ele está entre nós. Outra coisa, ele é espírito e é santo. Isso é Deus. Aí, você vai ver uma palavra. No princípio criou Deus. Que princípio é esse? Deus não tem princípio, Deus é eterno. Precisa saber o que é esse princípio. E aí você vai ler em João, que a Bíblia é contextual, e você vai em Colossenses, e você vai em Hebreus. Você vai ver que esse princípio é algo que Deus idealizou, é um princípio, é algo inicial, sendo que Deus é eterno. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Verbo é logos em grego.
Logos em grego, segundo Heráclito, que é um filósofo que existiu centenas de anos antes de Jesus, ele desenvolve que logos é uma ideia transformada em palavra, que logos é palavra, é verbo, que denota ação. Verbo é ação, né? Correr, brincar, chorar, é ação. Logos é verbo, é palavra. Então, você nunca vai pronunciar uma palavra sem antes idealizá-la. E você vai ver no princípio que é, e disse Deus, haja. Então, ele idealizou algo. Sim. E João fala que esse princípio é o corpo de Deus, que nós chamamos filho de Deus. Então, não é que em determinado momento da eternidade, Deus fez um segundo Deus. E esse passou a ser o filho dele. Então, a concepção filosófica de Deus é que Santos Dumont é o quê da aviação? Pai da aviação, porque ele criou o avião. Então, Deus criou todas as coisas, ele teria que ser chamado de quê das coisas? Pai. Pai do universo, pai do mundo, pai do homem, pai de tudo. Mas há 2000 anos, ele coloca no ventre de uma mulher semente e óvulo. Então a Bíblia diz, e ele será chamado filho de Deus. Aí nasce esse corpo. Esse corpo não foi criado? Sim. Com todo o respeito. Maria teve que trocar a fralda dele. Ele teve que aprender a andar. Ele não nasceu falando. Então, esse corpinho foi criado no ventre de uma mulher. Mas não pegou o óvulo de Maria, não. Semente e óvulo, Deus colocou no ventre para o ventre gerar. Mas quem habitou dentro dele? O próprio Deus. Então não é que tinham 3 divindades e a segunda veio. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Porque se você pegar na Capela Sistina, você vai ver o que Michelangelo desenhou. Ele desenhou um velho, cabelo branco, tem ruga, barba branca, envelheceu, não sei. Com o dedo criando o homem. Na concepção dos católicos, e está no consciente de da maioria dos evangélicos que vieram do catolicismo, que essa figura tem no céu. Esse velho. Está no consciente. Está no consciente coletivo. Sim. Que Michelangelo desenhou isso, que esse velho é o pai. E lá você vai ver o filho do lado. E pasmem, para o católico, Maria está lá também. E Maria fala com o filho, que o filho fala com o pai. Então, não existe essa figura desse velho. Deus é espírito, Deus é invisível. E essa é a grande questão. Quando você fala isso, ele está negando o Pai. Ele está negando o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. O Espírito de Deus é santo. O que eu estou falando é que não é uma terceira divindade. Mas tudo isso não leva ao céu. É apenas uma reflexão filosófica de Deus. Você quer crer que quando você chegar no céu, você vai ver o velho, vai ver o moço e vai ver, não sei, o Espírito Santo, uma pomba, não sei, não vai te levar para o inferno. Se você crê assim... Uai, você não tem revelação, não tem um outro entendimento. Aí, mas é um mistério, tá bom. Quando o Tertuliano desenvolveu essa palavra, o mistério da Santíssima Trindade, porque eles não chamam de unicista, não tem palavra unicista na Bíblia. Ah, você é unicista? Não, não sou, eu não tenho, nem sei o que é isso. Ah, você é da unicidade? Eu falei, não tem isso na Bíblia. Mas a palavra Trindade também não tem na Bíblia. Existe uma concepção filosófica. Mas isso não é ponto de salvação. Não é ponto de salvação. É ponto de reflexão. O que salva é a cruz do Calvário, é o sangue de Jesus, é Jesus ressuscitado, é Ele ser o Senhor. Isso é o que salva. Então, as pessoas, mas vocês não creem na Trindade. Depende, se você falar para mim que Trindade são 3 manifestações de um mesmo Deus, eu creio. Se quiser usar triunidade, triuno, trindade, use a palavra que você quiser. Nenhuma dessas está na Bíblia. Se você falar para mim que Deus é um, que se manifestou como Pai na criação, que se manifestou como Filho na redenção e que hoje está aqui como Espírito Santo,
Eu posso crer na palavra Trindade. O problema não é que eu nego a Trindade. Sim, isso. Não, eu creio no Pai, eu creio no Filho, mas eu não creio como os católicos. Mas eu não estou falando que quem crê assim vai para o inferno. Não, é uma reflexão intelectual. Agora, eu não nego o Pai, nem nego o Filho, nem nego o Espírito Santo. Quem tem um filho tem a vida. O mesmo Deus que eu creio, o judeu crê, mas ele não tem salvação. Por que ele não tem salvação? Porque ele não tem um filho. O projeto Cruz, esse homem que morreu. Deus não morre. O segundo Deus veio aqui e morreu? Deus não morre. O que morreu foi um corpo. Morreu o cordeiro, ressuscitou o leão. Hoje tem um trono no céu. Sabe quem está sentado lá? É o cordeiro que foi morto, mas vive. Jesus é o visível do Deus invisível. Deus habita na luz inacessível. Ninguém tem acesso. E a pessoa pensa que vai ver esse velho. Essa figura desse senhor de cabelo branco que Michelangelo desenhou. Não existe. Mas isso, eu não quero dizer que por eu crer assim, eu sou o melhor, eu tive a revelação. Não, é uma reflexão. Reflexão. E grande parte dos cristãos creem como eu. Não é que existe uma grande parte que crê na Trindade como o catolicismo ensinou. Que quando veio a Reforma e veio o protestantismo, eles saíram com a ideia do cremos da Igreja Católica. É a mesma ideia, cremos num Deus único, mesma essência, mas de 3 pessoas distintas, tal. Então não tem problema, é assim que você crê. Mas falar que eu prego heresia, não. O que eu prego é uma reflexão intelectual de um Deus único. Porque o judeu messiânico hoje não crê que Jesus é Deus. Ele já não crê também. Não, ele crê que Jesus é o Messias, mas não que ele é Deus. Então, quando Tertuliano desenvolveu a Trindade, a intenção foi boa. Foi pôr Jesus na divindade, que eles estavam que Jesus não era Deus, nada. Os apóstolos já tinham morrido, Jesus não estava aqui na Terra, começaram a dizer que Jesus é apenas um sábio. Aí Tertuliano desenvolve o mistério da Santíssima Trindade como um ponto de Jesus lá. Mas não com a intenção de dizer que são 3 deuses. Uhum. Nunca. São 3 pessoas distintas. Aí você pode pôr pessoas como indivíduo ou como personagens. 3 personagens de um mesmo Deus. Eu sou pai da minha filha, eu sou filho da minha mãe, fui piloto de avião, sou pastor. Mas como que eu chego para minha mãe e falo, oi filha? Não, eu me manifesto como filho. Mas eu para minha filha falo, oi filha, porque eu tenho que me manifestar como pai. Claro. Deus criou o mundo como pai. Fez um corpinho, habitou naquele corpo. Aquele corpo é filho, foi gerado. A filialdade vai acabar. Não vai ter mais filialdade. Porque a filialdade envolve cruz, a ressurreição, envolve todo esse... A filialdade não vai ter mais. Ele fala, olha, vai ser um. E Deus é Espírito e é Santo, não é uma terceira divindade. Entende? Não sei, em poucas palavras, é isso. O que eu quero dizer é que nós não condenamos quem crê diferente. Nós apenas pregamos uma reflexão filosófica sobre Deus. O que salva é Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Tem que crer no Jesus da cruz. É o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É o sangue dele que perdoa. O resto, gente, é reflexão. Reflexão. Boa explicação. Aqui, a gente pode abordar um pouquinho sobre... Aliás, esse momento seu de piloto de avião foi por muitos anos. Como é que foi isso aí? Essa experiência de piloto, acho que ser piloto de avião é um sonho para muita gente, né? É. Mas nem todo mundo consegue alcançar. Assim, meu tio foi piloto do Orlando Meto junto com o Rolim. Para quem não sabe, o Rolim foi quem fez a TAM. A TAM era Táxi Aéreo Marília. E o Orlando Meto, que era o dono desse Táxi Aéreo Marília, tinha 2 pilotos, meu tio e o Rolim. E o Orlando Meto chegou um dia e falou pro meu tio, eu não quero mais o táxi aéreo, fica para você. Ele falou, não, dá pro Rolim. E o Rolim transformou em TAM, regional, depois nacional, depois internacional, se uniram com a Lanchile, virou Latam. Como meu tio eu tinha esse QI, quem indica, e eu tenho um primo irmão, filho desse tio, em determinado momento nós
recém-casados passando dificuldade. Vamos fazer aviação e o tio vai indicar nós para entrar na TAM, que ele é amigo do Rolim. Rolim era vivo na época. E dito feito, fizemos aviação. Só que a aviação é difícil. Você tem que fazer primeiro um curso teórico para piloto amador. Depois de piloto privado, que é piloto amador, você faz suas horas, precisa de no mínimo 40 horas, para fazer vai fazer um cheque, o cara vem te checar, de examinar. Ah, legal, você é piloto privado, piloto amador. Aí você tem que fazer um outro curso que é piloto comercial. Aí você tem que ter 150 horas. Aí vem um checador. Aí você tem que fazer um curso de instrumento. Voar por instrumento, você vê nada. Nossa. Outro checador. E aí você tem que fazer multimotor, que é estar com o motor. Aí é outro cheque. Isso leva como se fosse uma faculdade. Em média, 4 anos. 4 anos. É, porque não tem dinheiro. Uhum. Você tem que ir pagando as horas. É muito difícil. Ou voando de graça. Então é muito difícil. Quando você se forma, com tudo, você não sabe nada. Aí você vai voar fazendo fonia para os outros. Só que o legal é que onde você mais aprende é observando os outros pilotos. E aí, primeiro, conseguimos entrar na TAM, eu e meu primo. Eles te fazem um curso do avião. Você vai aprender o manual do avião, tudo. E aí você vai começar no Jump Seat, que é um banquinho que tem atrás dos 2 pilotos. Só observa. E aí você aprende. Vê as dificuldades, as tempestades, como que eles agem. E aí, depois de uma determinada hora de Jump Seat, você senta no copiloto. Faz as horas de copiloto, vem o checador. O checador vem e checa. Você está preparado para copiloto. E depois, com o passar de 4, 5 anos, você é promovido a comandante. Eu entrei na TAM por uma necessidade financeira. E voei um avião muito difícil chamado Fokker 27. Era um avião para 58 passageiros, mas era um avião asa alta, turbo-hélice, difícil de voar, pneumático. Não era qualquer piloto que voava. Então, para mim, foi maravilhoso. Experiência boa. Era uma aventura, porque não tinha piloto automático. Tinha que voar tudo na mão e no pé o tempo todo. Enfrentava tempestade. Turbulências. Pra nós, beleza. Vento de través, pousar um avião, para nós é lindo. Para o piloto, não tem medo. Eu peguei uma tempestade uma vez e foi tão brava que o outro piloto bateu 3 vezes no painel. Eu falei, o que é isso aí? É mandinga. Eu falei, não, para mim não precisa. Eu tenho Deus, tenho um anjo em cada motor. Eu pro cara. Uau. Pousamos o avião, o nego fez as necessidades da calça lá atrás. É mesmo? Queria ambulância tirar o cara. E para nós, na cabine, Tá tudo certo. todo dia. É a mesma coisa todo dia. Chuva, vento de través, tudo, todo dia. Para nós era corriqueiro. E aí eu fui crescendo. Fui crescendo e quando eu ia ser promovido, meu pai chegou para mim e falou, a igreja está chorando a sua falta. Porque eu prego desde os 9 anos. Quantos anos você ficou ali na TAM, 5 na TAM? anos. 5 anos. 5 anos. Eu comecei em 79 a fazer aviação, mas entrei na TAM em 90. Fiquei até 95. Meu pai falou assim, 95 é 30 anos atrás. Minhas filhas eram adolescentes. Meu pai falou, a igreja está chorando sua falta. Falei, pai, eu vou sustentar minhas filhas como? Ele falou, Deus proverá. Falei, Deus proverá? Fui no diretor da TAM, falei, estou pedindo demissão. Você é louco? Com certeza. Você vai a comando de jato, F-100, chegaram os F-100, né? E tem probabilidade de ir à diretoria, porque você pode ir indo. Graduando, você vai, né? depende da sua condição intelectual, Uhum. você pode ir indo a diretor. Eu falei, o senhor não vai entender. Eu tenho um chamado desde os 9 anos de idade. E eu vou ter que abandonar. Você é louco. Você é louco. Ele falou. E aí fui. Agora eu te pergunto, faltou alguma coisa para mim? Com certeza não. Deus me prosperou. Certamente. Eu moro em Alphaville. Minhas filhas moram em Alphaville. Meus netos moram em Alphaville. Não que Alphaville seja melhor de que outros lugares. Uhum. Estou só querendo dizer para você o seguinte. Não lhe faltou nada. Faltou alguma coisa? Não. Não. Eu aprendi muito com a aviação. Aprendi muito. Eu já estava preparado para ir a comando. Esse avião não era qualquer piloto que voava. E a VASP faliu. Você lembra da VASP? Lembro. Ela faliu.
E os comandantes da VASP, a TAM contratou. E ao invés de passar a gente para comando e eles para copiloto, para depois, hierarquicamente na companhia, eles irem a copiloto, a TAM bypassou a gente e colocou todos eles de comandantes. Gerou uma contenda aí, né? Gerou uma mágoa. Uma mágoa. Porque eles voavam jato, 37. Nós voávamos Fokker 27, rapaz, pneumático. O avião não era hidráulico, o avião vazava ar. Você tinha uma garrafa de ar comprimido que se abria para poder ter freio. E o Stirling... Meu Deus. Mas era delícia. Era delícia. Ele tinha um etanol que você punha para dar mais potência nas pistas pequenas. Era uma coisa... Era um submarino, só que pegava tempestade, você não tinha medo. Era um avião forte, cara. Caramba. Asa alta. E a gente adorava, porque você pilotava o tempo todo. Você fala com a paixão. Paixão. Não era piloto automático. E aí, esses caras vieram do 737, voava jato, bypassaram e foram para comando. Só que lembre-se sempre do seguinte: respeite a experiência. Ninguém é comandante à toa. Respeite a experiência. Você vai ver os pastores mais velhos, os jovens vão falando, respeite a experiência. Foi uma das coisas que Absalão não contou. Quando Absalão veio contra Davi, Davi estava velho, o pai dele. Davi fugiu descalço, para Absalão não matar ele. Davi fugiu descalço. Só que Davi conhecia todas as cavernas, porque ele fugiu de Saul a vida toda. Respeite a experiência. O cara é comandante. Eu sou copiloto. Tô magoado, mas ele tem experiência. Fomos voar. Chegou na primeira etapa, o horizonte dele saiu. Nós estávamos dentro de camada. O horizonte artificial saiu. Só voou por horizonte artificial. Você não está vendo nada. Falei, o meu está funcionando, comando. Para. A segunda etapa era ele. Ele estava fazendo. Chegamos lá, não tinha GPS, não tinha nada. Não dava para ver a pista, não tinha operação de instrumento naquela pista. Só que eu vi a pista. Abri uma brecha na nuvem aqui, falei, comando, eu tô vendo a pista. Ele falou, tá contigo. Aí eu peguei o avião. Já fiz a curva pelo lado contrário. Você faz por esse lado. Perna do vento, perna base, final. Fiz por aqui, porque eu tava vendo, eu tava do lado direito. E eu desprezei o vento de cauda, né? Conforme eu fui fazendo, o vento foi me trazendo para cima da pista. E o comandante assim do lado. Eu era o piloto do Fokker 27. Eu fui dando, fui abaixando o avião, fiquei com medo de bater a asa no chão, estava baixo. A pista aqui eu passei. No que eu passei na inércia da pista, eu tentava fazer o avião voltar para a pista, não voltava. Eu ia pousar no mato. Nossa. Ele, comandante, não gritou, não tirou minha mão. Ele veio por baixo da minha mão, estava com a mão na manete, potência. Ele veio por baixo da minha mão, empurrou a manete, tranquilamente puxou aqui e tirou. Pousou. Falou nada, não gritou, simplesmente nem tirou minha mão. Foi por baixo da minha mão. Pois ninguém é comandante à toa. Quando pousamos, se eu tivesse um buraquinho, eu me enfiava no buraquinho. E ele ainda falou assim, se você não falar nada, eu não falo nada pra ninguém. Aí é pra amassar, hein? Não, esse é pra destruir. É pra amassar. Pra falar, você é um nada. Então, aprenda a respeitar a experiência. E ali você aprendeu. Óbvio. A mágoa saiu. Não, mas eu contava pra todo mundo. Fala, gente, respeite. Ninguém é comandante à toa. O cara, pra ser comandante, já passou por tudo. O caminho que nós estamos indo, ele já veio. É isso. Então, sempre respeite a experiência. Porque às vezes a tecnologia, tudo vem, você tem o outro. Mas na hora que o pau quebrar, o experiente vai pôr a mão dele. Entendeu? Você vai ver a diferença. Então, respeite a experiência, sempre. Né? Isso eu aprendi muito na aviação. Mas eu saí por causa da igreja. Para fazer a obra do Senhor. E aí começou o grande evento musical. Não, já estava, né? Voz da Verdade. Voz da Verdade já existia. Voz da Verdade, 78, saí da TAM em 95. E o conjunto Voz da Verdade, ele
como é que foi a sacada do nome, começar? E vocês imaginavam o sucesso que vocês teriam? Ah, imagina. O Voz da Verdade é porque meu pai era apaixonado por rádio. Rádio é a voz. Quando meu pai se converteu em 53, já ali pelos anos 58, 59, 60, ele fazia programa de rádio. E o rádio é a voz. Você já fez rádio também? Já, rádio, Tem televisão. toda a pegada de radialista. Aí, ele... Rádio é voz. Voz da Verdade. Mas nossa igreja não era por causa que a gente tem a verdade. E a igreja também tinha esse nome já? Passou a ter. Passou a ter. Tudo, conjunto, programa de televisão, passou a ser Voz da Verdade. Mas não era porque a gente tinha a pretensão de falar, nós temos a verdade. A verdade é nossa, absoluta. A verdade é Jesus, né? E aí veio por causa disso esse nome. E só que antigamente, você vai ver os primeiros discos, era A Voz da Verdade. A voz da verdade. Só que a gente foi ficando velho e dava a dicotomia. A voz de avô. Aí a gente tirou o A. Entendeu ou não? Limpou. Ia ficando assim, os avós, os os avós. Aí a gente tirou o A. Olha os velhinhos, Pra experientes. não dar o duplo sentido, a gente tirou o A e ficou só a voz da verdade. Senão ia ficar, os avós são velhos. Né? E assim, obviamente, tudo é começo e você não imaginava o sucesso que vocês teriam. Imagina. E foram quantas canções? Todas de autoria de vocês mesmos, não? Tudo. É? Algumas versões, 2, 3, mas a grande maioria é quase 500 músicas. Quase 500 músicas. Maioria do Carlos. Tem da minha esposa, tem algumas minhas, mas é 90 e tantos % do Carlos. Gente, olha só, vale aqui, ele está falando, eu estou trazendo aqui lembranças, né? Lembranças boas, positivas, momentos incríveis que quando esse conjunto aparecia nas rádios, na TV, né? E eu, como eu sou de um berço evangélico, família toda assembleiana, né? Embora teve um momento da minha vida que eu me afastei, né? Da igreja, depois de muitos anos que eu voltei, por ter experiência, porque acho que a experiência contou muito na minha vida, que se eu não tivesse experiência, e isso é muito pessoal, eu talvez não estaria ou vivo, ou não estaria hoje falando de Jesus. E a experiência minha contou muito, que eu conto para as pessoas, o testemunho, que é resposta de oração. É resposta de oração. E a oração, ela tem um poder muito forte. E muitas das vezes, o meu acalento foi a música do Voz da Verdade. A música do Voz, e algumas em especiais, né? E estou aqui, é um privilégio estar aqui entrevistando esse homem, porque eu era criança quando eu já ouvia. E hoje ele está aqui, né? Estamos aqui no estúdio de podcast, trocando experiência, aprendendo muito. Legal, né? É um cara super bacana, super legal de ser amigo. A gente fez o primeiro LP, era LP na época. Era LP. E tinha erros. Porque Deus pegou a gente e empurrou, rapaz. Papai tinha as lojas dele. Já tinha um projeto mesmo, era um projeto, vai que você vai entender. Não, veja, a gente cantava na igreja. E eu tinha uma avó que falava, por que vocês não gravam? Por que vocês não gravam? As nossas lojas, o papai tinha uma loja perto da Copacabana Discos. E aí, papai falou, vai lá ver se vocês vão gravar. Que ele bancava tudo mesmo, a loja. Eu fui lá, o cara, não, você tem que procurar um estúdio. Eu não sabia nada. O cara falava assim, vocês têm selo? Eu falava, será que tem que selar igual carta? Eu não sabia nada, ué. O que significa? O cara falava em canais. Naquela época, a grande maioria dos evangélicos, se não todos, gravavam com o Diogo em 2 canais. E eu fui no Estúdio Reunidos, que gravava o Mundo Secular, para gravar em 8. Que o Estúdio Reunidos já estava com 16 canais. Mas para o meio evangélico gravar em 8 era um desperdício. Para que isso? Vocês querem aparecer? Não é. Você tem mais... Sabe o que é canal, né? Sim. O povo não sabe. Você separa os instrumentos. Sim. E depois eu posso mixar. Sim. Põe um pouco mais de baixo, menos bateria. Bom, gravamos em 8. Mas não sabia nada. Nada. Fomos, cara. Fizemos o primeiro LP. Pensamos, né? E eu, na minha sinceridade, fui vender nas lojas evangélicas. Não, ninguém compra. Só troca. Eu tenho meu selo, você tem o seu e a gente troca.
E eu ponho aqui na loja, você põe o meu na tua loja. Fiquei triste. Aí fui numa loja grande em São Paulo, perto da Igreja da Sé, uma loja enorme, que era independente, ela comprava disco. E eu levei o disco. Cara, vou escutar. Em 1978. Ele pegou, escutou, saí com a minha esposa, voltamos, ele jogou o disco. Falou, isso não é de Deus, não. Porque tinha um rock. Porque o meio evangélico só gravava guarânia, valsa, clássico, rock não. E nós tínhamos uma música que tinha bateria, fazia tum, tum, tum. Foi um escândalo. Quem é o caminho? É Jesus. Escândalo. O cara pegou o disco, jogou, falou, isso não é de Deus. Nossa, saí triste com a minha esposa. Nós estamos passando aqui e vi Gravadora Califórnia, gravava o sertanejo. Tinham acabado de estourar com Milionários é Rico. Nesta longa estrada da vida. Tinha explodido com Milionários é Rico. Gravadora Califórnia. E lá no cantinho pintado à mão, também gravamos evangélicos. A Califórnia estava começando a partir pro gospel. Cara de visão. Cara da Califórnia, gravava sertanejo. Eu subi a escada. Como o cara não era do meio evangélico, o cara tem visão. Quando ele escutou nossa música, o cara falou, isso aí vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Porque o cara tem visão. Sim. Ele falou, eu quero. Não é um religioso, né? Não. Visão. Porque ele falou assim, peraí, os caras têm rock, os caras têm diversidade, canta homem, mulher, tudo. Aí o cara pegou, eu vou distribuir vocês. Ah, tá bom, falei, me dá um royalty aí pelos que eu gastei no estúdio. Você pode distribuir. Concomitantemente, naquela época não existia programa evangélico, nem televisão, nem rádio. Imagina, FM não existia. FM alguns escutavam no carro, mas não, era AM e ondas curtas. E tinha a Rádio Marumbi, lá no sul do país, que em ondas curtas o Brasil inteiro escutava. Fazenda, interior, e era a Rádio Marumbi. A Califórnia tinha horário que ela pagava para fazer propaganda dos discos dela. Mandou o nosso. E o Caleb, que era um locutor, voz maravilhosa, um cara que sabe fazer rádio. Ele punha um pedacinho, igual faz o corte hoje. É igual o corte de hoje. Tinha sacada. Os caras já eram. Ele punha um pedacinho e falava, olha que maravilhoso, olha essa frase. E punha a frase. E foi indo. Cara, sem a gente ter força política, financeira, sem nada, de repente a gente tava indo pros rincões do Brasil, estavam cantando nossa música. Olha. Fazendas, pô. Cidades. Mas quem que levou? Foi indo. Deus pegou e empurrou nossas costas, a gente sem saber nada, cara. Zero à esquerda. Nossa. E Deus foi indo. E eu tinha meu cunhado que tocava o baixo, pegou uma doença degenerativa, e ele já não conseguia segurar o baixo mais, errava algumas notas. E as pessoas falavam, mas você vai deixar? Eu falei, vou deixar. Ele dava testemunho numa música, né? Dá. Que oração, Senhor. Que foi que... Porque ele já não segurava mais a corda. Eu já ouvi. E ele tocava a nota errada. E eu deixava no disco. E as pessoas falavam assim, mas você vai deixar? Eu falei, vou, porque ele tá louvando a Deus. Olha que loucura, cara. E se não deixasse, ia magoar ele. Magoar ele. Quando o último que ele foi gravar não conseguiu, o Carlos tinha feito a música sobre Jó. Que oração, Senhor. Eu fui no estúdio e falei, André, você sabe cantar, não sabe? Então você vai louvar com a tua voz. Aí ele gravou. Que oração, Senhor. Leva as marcas da dor. E parece que essas horas não terminam mais. É o testemunho de Jó. Só que serviu para a vida dele. Porque ele tinha uma esperança que Deus ia curá-lo. Deus não curou. E no outro ano ele morreu. E eu fiz ele gravar a música. E é emocionante, hein? Porque o Voz da Verdade, a gente não tem vaidade, cara. Porque a gente sobe no púlpito, no palco, você não vai ver nós. Você vai ver Jesus. Nós não queremos saber, cara. Jesus tem que brilhar. Esse foi o nosso marco, entendeu? Que a palavra vaidade, que é o orgulho, é o que derruba. É o que derruba. Quando você começa a acreditar que você é. Entendeu? E a gente é servo. É isso. Ele é. É disso. É disso, sobre isso.
E olha que vocês, naquela época, né, que vocês ali estavam vivendo o propósito ali, vocês furaram várias bolhas, né, no ritmo, na extravagância, no jeito de se colocar. E óbvio que era voltado, quem aparecia ali, o intuito era levar Jesus, mas o jeito diferente de vocês se colocarem também chamou bastante atenção. Chamou bastante atenção e pegou. E a gente punha peça igual de rádio no disco. Na música entrava alguém falando o porquê, né, no fim da música. Sim. Então a gente fez mesmo uma música meio que... O rádio fazia muita novela, a gente pôs no disco. E quando você ia no show ao vivo, a gente fazia teatro, dança e as músicas. Então a gente pôs 3 artes. Era um combo ali. 3 artes, veja, ninguém fazia dança. Ninguém fazia. A gente fazia dança e teatro. Pra época lá, que é isso? Fomos quebrando Isso é um os absurdo. paradigmas. E vinha o Brasil inteiro pra... E nós não tínhamos internet, não tinha nada. Saiu o disco, eu punho o dia do show, do lançamento, na capa do disco. Então, como descia o Brasil todo para comprar na Conde Sarzedas, os discos, diz que a Conde Sarzedas, quando Jesus voltava, está escrito assim, estaremos atendendo naturalmente, né? Mas tô brincando, hein, gente? Tô brincando. Mas é o seguinte, ali era fogo. Aí, o Brasil inteiro descia para comprar na Conde Sarzedas, tinha as grandes distribuidoras. E levavam para suas cidades no Brasil e estava escrito o dia do lançamento. Aí eles faziam caravanas e vinham. A gente enchia o Ibirapuera. Aliás, eu já fui lá. Eu fui criança ainda lá, porque o meu cunhado é fanzaço até hoje. Ele é fanzaço até hoje, então quando eles saíam, que ele tinha... Era um pretexto para sair com a minha irmã, que ele namorava na época, ele tinha que me levar. Aí eu fui, porque eu já gostava. Você era o Vela. Eu era o Vela. Eu era o Vela. E eu, cara, que coisa linda. Não era? Era muito louco, muito tinha louco. Surpresa. Eu fiz Jesus descer. É isso. Eu fui, acho que era Magníficos. Magnífico. Nossa, cara, muito legal. Muito legal. Muito legal. Olha, foi muito gratificante. Que legal, né? E você olha para trás e vê tudo isso que vocês construíram, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço, não. Não tem preço. É um legado. É um legado. Você vê, as pessoas falam, puxa, eu fui sustentado. Em algum momento você se viu de bênção. Com certeza. Onde eu vou, Com no certeza. restaurante, no aeroporto, e a pessoa... Aí você fala assim, esse é o meu pagamento. E hoje, qual que é o teu louvor que vocês falam assim, esse aqui é o chave, é o louvor que mais assim está presente na memória das pessoas, que representa muitas histórias da volta por cima. Qual que é? Você deve ter alguma, ou 1 ou 2 ou 3, não sei. Tenho pro ímpio, tenho para quem crê, tenho para a igreja, né? Tem vários. Ah, mas você vai ter que dar um spoiler. Não, eu dou. Você vai ter que dar um spoilerzinho. E ó, os instrumentos tá aqui, tá? O violão tá aqui. Por exemplo, o que estourou foi Quarta Dimensão. Lembra daquela We Are the World que eles fizeram para a África? Sim. Eu peguei e fiz numa música nossa. Pus cada um do Voz da Verdade cantando um pedacinho igual eles. E essa música foi a primeira que explodiu. Que é Eis que vejo os céus abertos. Minha mãe ama esse hino. Esse hino foi o que explodiu no 5º disco. Eu acho 5º ou 6º disco. Eu tinha esse LP lá em casa. Não foi eu que comprei, mas ele existia. Era o Faixa de Luz. Né? Faixa de Luz. Era o Faixa de Luz. Eis que vejo os céus abertos. Estou pronto para subir, este mundo deixa. Caramba. Fizemos o contracanto. Explodiu. Então, foi uma música de arrebatamento da volta de Jesus. Então, vamos ir. Por exemplo, Imagem de Deus. As igrejas cantavam. Além do Rio Azul. Além do Rio Azul explodiu. Explodiu. Sou um milagre. Sou um milagre. Pelo amor de Deus, sou um milagre. Escudo. Quantas pessoas curou? O escudo é o concurso. O escudo, se a Bíblia fosse escrita hoje, ele estaria no livro de Salmos. Porque é a vida do crente. É a intimidade do crente com Deus. Entendeu? Rapaz, agora você me fez lembrar algo. Eu não sei nem o nome da pessoa, porque eu estou há 25 anos no mercado de consórcio. E enquanto eu estava na frente da venda, que eu atendia cliente,
eu não tinha barreira, né? Era São Paulo, interior, tivesse que viajar, eu me bancava para poder atender cliente fora de São Paulo também, porque os consórcios eram nacionais e lá atrás, diferente de hoje, as pessoas queriam ter um presencial, né? Não, só compro se eu confiar, se eu olhar nos olhos e tal. E eu era muito bom de apresentação do meu produto dessa forma. E eu fui uma vez, saí de São Paulo, não morava aqui em Alphaville, para atender um cliente no interior. Eu não me recordo bem se era Salto de Itu, nessa região. Ele veio como lead para mim, marquei, fui. E fui lá, e na verdade a ideia ali não era para vender. A princípio era, né? Eu tenho interesse de comprar e tal, lá, e como eu não tinha barreira, eu me garantia muito na venda presencial, Sim. que às vezes até o cliente que não estava Você muito fazia propenso, querer. eu fazia querer. E tinha um senhor, né? Ele estava recém-debilitado e ele começou a falar comigo, conversar dos feitos de Deus na vida dele, cara, e ele começou a cantar. Ele falou que ele teve uma experiência, que ele teve um câncer e enquanto debilitado, internado, tinha passado por algumas químio, rádio, tal. E quando Deus trouxe a cura para ele, foi dentro da casa dele, dentro da casa dele, ele cantando, louvando o hino de vocês, que era o escudo. Ele começou a louvar, cantar, e enquanto ele louvava e cantava, o câncer saiu pela boca. Eu acredito. E ele foi curado. Acredito. Cara, e assim, a venda não aconteceu. Por algum motivo ele precisava me passar aquilo ali. Trocamos altas experiências, que eu trouxe lembranças da minha vida também, não tive câncer, né? Mas eu trouxe lembranças e tal. Foi um momento incrível e você, com a sua arte, né? Com o seu legado, estava presente. O dom, a inspiração, né? Tudo vem dele e volta para ele. Agora, é uma música que é inacreditável por toda a minha vida. Cara. Ó Senhor, te louvarei. Isso é o crente, ele sofre, mas ele fala: pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, onde a gente tá, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, já passei por muita coisa. Vento forte que passou. Já vivi tanto perigo, mas tua voz me acalmou. E aí veio o melhor. Tu dá ordem às estrelas. Está escrito. Ele conhece pelo nome. E ao mar os seus limites. Por que a terra é 3/4 de água e ela não invade? Porque Deus falou para não invadir. E eu me sinto tão seguro. No teu colo está escrito. Ó Altíssimo, estou no colo dele. Estou arrepiado. Não há ferrolhos. Isso é o que o diabo está pondo. Nem porta que se feche diante da tua voz. Ah, se Deus fala. Não há problema. Não há doença. Nem culpa que fiquem de pé diante de nós, porque a culpa é uma desgraça. Jesus tira a culpa. E a tempestade se acalma, está acalmando na vida de alguém agora. Na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não tem, cara. Que não top. Não tem. Ó, eu tenho certeza que tudo por ele, para Deus, e como nada é por acaso, agora você vai pegar o violão, você vai cantar um pouquinho dessa melodia aí, porque eu tenho certeza que curas estão sendo realizadas nesse momento. Seja qual for o seu momento difícil, inexplicável, seja doença, seja prisão, seja momento com família, seja um lar derrubado, derrotado, eu tenho certeza que nesse momento aqui você vai sentir um pouco da paz de Cristo na sua vida. É a mesma música? É a mesma música. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu.
já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Muito bom, muito bom. Aproveita e manda uma mensagem que eu tenho certeza que alguém precisa de algo do Espírito Santo de Deus. Veja, qual a esperança do ser humano? Filosofia? Tem bastante filosofia, mas a filosofia é legal. Faça o bem, seja justo, a filosofia é legal, mas ela não transforma o ser, ela aconselha. Mas o poder transformador, o que seria? As religiões, religião vem de religio, religar o homem a Deus, mas virou sinônimo de política. Minha religião é boa, sua é ruim. Eu não falo de religião. Mas pensar que existe uma verdade absoluta quando tudo é relativo. Eu me lembro que, estudando filosofia, diz tudo é relativo. Você diz uma frase e a pergunta, será? Mas existe alguém que diz ser a verdade absoluta. Aí é difícil, hein? Ele diz ser o único caminho e só através dele você vai ter vida. Que líder religioso disse isso? Ele não pregou uma religião, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele diz ser o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão nunca terá fome. Você está cheio de fome. Não estou falando de fome física, estou falando de fome espiritual. Você está na busca do porquê, de onde veio, para onde vai. Que mundo é esse? Só miséria, injustiça. Vale a pena viver? Você está com sede. Tua alma clama, mas é por uma água que não é física. E Jesus disse ser o pão vivo que desceu do céu. E ele disse para uma mulher uma vez que foi tirar água num poço. Mulher, se tu conheceras quem está te pedindo água, ele pediu para ela um pouquinho de água. Tu pedirias água para ele e ele te daria água viva. Ela falou, o senhor não tem balde, não tem corda, o senhor não tem nada. Que é o cântaro, não era balde, né? Para tirar onde está essa água? Ele diz assim, vai buscar o teu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, verdade, você teve 5 que tem, não te pertence. Ele já disse algo para mexer com ela, ele não estava condenando ela, não. Aí ela ficou meio assim, falou, como é que esse cara sabe minha vida? Viu? Deus conhece tua vida. Deus conhece o que você está sofrendo. Deus conhece o teu choro. E aí ela fez uma pergunta, os nossos pais mandam adorar no Monte Gerizim, vocês judeus lá no templo, onde é? Ele falou, mulher, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Eu estou aqui, né? Você está aí? Os verdadeiros adoradores adorarão onde quer que eles estejam, em espírito e em verdade. Você pode começar a adorar a Deus aí onde você está.
E aí ele disse assim: quem beber da minha água, rios de água viva saltarão do ventre para a vida eterna. Então veja, de que água eu estou falando, de que pão? Eu estou falando que Jesus não é uma filosofia nem religião. Jesus reivindica ser o teu Salvador, o teu Senhor, aquele que venceu por você. Ele ir até a cruz e na morte da cruz, ter sido colocado no túmulo e ao terceiro dia ressuscitado, ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu esse mundo e diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aí com você. Apenas creia. Dobra o teu joelho, abaixa a tua cabeça. Orgulho, não adianta. Seja humilde. Clame por ele. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da cura. Senhor, eu preciso da resposta. Senhor, estou com angústia, estou com depressão. Olha, ele vai te abençoar agora. Em o nome de Jesus. Apenas receba ele no teu coração. Creia. Jesus é a única verdade absoluta que existe, tá bom? Deus abençoe. Amém. Vou ter certeza que essa mensagem vai alcançar muitas vidas aí e teremos aí notícias disso aí, com certeza, porque a palavra não volta vazia, né? Não, tá escrito. Tá escrito. Mas, bispo, né? Bispo, poxa, já temos quase 2 horas falando aqui, parece que estamos 5 minutos. Isso eu não falei nem 5%. Mas está sendo um privilégio, Vai ser, assim. É muita bênção, porque é muito enriquecedor a troca de experiências. A troca de experiência. E estamos aí declinando para o nosso final e eu tenho certeza que teremos novas oportunidades. Em nome de Jesus. Nossa programação, ela continua e ela tem como objetivo não só por uma única experiência com determinadas pessoas, assim como você, né? É trazer outras vezes aqui para poder trazer um pouco mais das outras experiências que não foram citadas, né? Que aí vai ser importante. Esse é o primeiro momento para a gente, né? Tenho 3 livros. Tem um livro filosófico chamado Do Princípio à Eternidade, é filosófico sobre Deus. Eu tenho um livro chamado Jacó Nunca Foi Enganador. Isso dá um corte tremendo, porque a grande maioria prega que ele foi enganador, e aí o livro é Jacó Nunca Foi Enganador. Isso dá um corte para os caras descer o rei. Não, já está convidado para o próximo episódio. E o terceiro livro é Sou Feliz em Você, Felicidade. O meu apelido é Zé Feliz. Só para encerrar, eu nunca senti angústia. Eu não estou falando que você está errado por sentir. Estou dando o meu testemunho, cada um dá o teu. Eu nunca senti angústia. Eu nunca senti a ausência de Deus. Então, eu sempre prego, meu apelido é Zé Feliz, né? E um membro da igreja disse: pastor, na época eu era pastor, hoje sou bispo, tá bom? Mas é pastor também, é pastor de pastores. Sonhei que o senhor estava escrevendo um livro, Felicidade, sou feliz em você. Falei, vou escrever. E escrevi. Uau. E é muito legal, porque eu tenho experiências de confusão na minha própria vida, quando minha irmã teve depressão e nós pregávamos, outro corte, crente não fica depressivo. Nós pregávamos, em 78, crente não fica com depressão, isso é coisa do diabo. E depois minha irmã pegou, e o nosso chão ruiu, porque nós pregávamos isso no púlpito. E minha irmã, serva de Deus, ficou depressiva. E aí? E aí o nosso chão ruiu. Eu ponho essas experiências no livro, então é muito legal. Então tem muita coisa que a gente pode acrescentar de bênção para os que vamos assistir, né? E não se esqueça de trazer um livro para mim. Dessa vez vez falhou. Mas vai ter novas oportunidades e vem novidade aí, né? Vem a novidade aí que vamos dar spoiler só depois. Né? A princípio, sou muito grato pela sua vida, eu sou grato. Pela tua história, por tudo que você tem feito, que é muito bonito e rico. E muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de você participar do meu programação. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado.